Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um homem chamado Jacó, num episódio muito específico em que ele se encontra e luta com Deus. É isso mesmo, Jacó lutou com Deus. E no final dessa luta, Deus pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Por que Deus pergunta qual é o nome dele? Tinha tanta coisa que Deus podia perguntar, você pode se fazer essa interrogação, né? Mas deixa eu te explicar. Nomes definiam identidade. As pessoas eram conhecidas pelos nomes que carregavam, porque os nomes tinham significados da história dessas pessoas. A gente vê na Bíblia Deus mudando o nome de algumas pessoas. O próprio Abraão. Deus fala, você não vai se chamar mais Abrão, mas você vai se chamar Abraão. A esposa dele se chamava Sarai, passou a se chamar Sara, porque Deus mudou o nome para precisar mudar a identidade, aquilo que a pessoa era por dentro mesmo, na essência. E Deus faz essa pergunta para Jacó. Nenhuma pergunta de Deus ela é superficial. Toda pergunta que Deus faz a nós, ela precisa gerar uma reflexão. Deus não tem perguntas óbvias. Por mais óbvia que pareça a pergunta, ela não é simples nem é óbvia. Ela precisa gerar uma reflexão dentro de nós. E Deus faz essa pergunta para Jacó. Fala, qual é o seu nome? Jacó no mesmo instante, deve ter pensado sobre toda a sua história de vida, sobre todo o seu relacionamento com seu irmão, que não era lá essas coisas, sobre os enganos que ele cometeu, sobre toda a história de vida dele. E ele se coloca ali lutando com Deus, segurando na pessoa certa dessa vez. E ele fala, meu nome é Jacó. E ele gera essa reflexão, eu sou um enganador. Mas agora eu não quero mais ser enganador, eu quero ter a minha história mudada. E Deus muda a história dele, fala assim, a partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, agora você se chama Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. É óbvio que essa é uma figura de linguagem, o próprio Deus se deixou ser vencido, porque humanamente é impossível vencermos Deus numa luta, né? Mas ele prevaleceu. E é muito interessante, a Bíblia é muito interessante, né? A gente atesta a veracidade da Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde os defeitos dos seus heróis. A gente olha para a história de vida desse homem chamado Jacó, um homem que praticou alguns enganos, que ele mentiu, enganou o próprio pai, e no momento ele se depara com Deus e tem a história mudada, e o nome dele influencia agora uma nação carrega o seu nome, Israel. Por quê? Quando a gente olha para personagens bíblicos como o rei Davi, um homem que praticou um assassinato, cometeu um adultério e agora vive diante da misericórdia de Deus e Deus o chama de homem segundo o seu coração. Quando a gente olha a história de Abraão que mentiu, quando a gente olha a história de Moisés que se irou e acabou não entrando na terra prometida, quando a gente olha a história de Elias, um grande profeta que pediu a morte, por que a Bíblia ela deixa mostrar os defeitos dos seus heróis? A Bíblia é um livro incrível, né? A gente vê que a Bíblia é um livro real, porque em qualquer outro livro, os defeitos dos heróis eles seriam aniquilados. Os heróis não podem ter defeitos, eles seriam aniquilados e as qualidades seriam ainda mais elevadas. Mas a Bíblia não, ela mostra bem claro que todos os seus heróis cometeram erros. Por quê? Para mostrar para a nossa geração, para mostrar para mim e para você que você, mesmo de maneira imperfeita, pode cair nas mãos de um Deus perfeito e esse Deus mudar a tua história. Eu não sei como é que tem sido os teus dias, eu não sei qual é o peso que você carrega dentro de si, de repente você se cobra demais essa tal perfeição e nós só podemos encontrar isso quando achamos esse descanso em Deus, quando nos deparamos diante de Deus, nos deparamos nessa luta, que não necessariamente é uma luta com Deus, mas muito provavelmente é a luta de Romanos 7, a luta contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu. E quando nós colocamos isso diante dos pés de Jesus, e Ele sim muda a nossa história. Deus pega pessoas comuns, como eu, como você, para que essas pessoas comuns façam coisas incríveis, mas não para que essas pessoas comuns sejam glorificadas, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, porque nós reconhecemos que nós não somos nada diante dele, mas sim que Ele pode tudo. Deus pode fazer um milagre através da sua vida. Deus pode pegar você que se acha
tão insignificante e através da sua vida Ele mudar muitas histórias. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso para você, que através da sua vida Deus fará grandes coisas. Mas você pode dizer: pastor, eu não mereço, eu não sou digno, eu tenho vacilado, mas Deus vai entrar na tua história, Ele vai intervir na tua história, Ele vai se encontrar contigo e Ele vai mudar o teu nome, Ele vai mudar a tua identidade, Ele vai mudar tudo aquilo que você carrega dentro de si hoje e Ele vai te transformar para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, eu quero que você deixe o seu pedido de oração nos comentários desse vídeo. A gente vai orar juntos. Você precisa de oração por uma causa muito específica. Se você quiser, eu também vou disponibilizar o meu WhatsApp para que você, se tiver que pedir algo muito específico, pode me chamar lá no WhatsApp. Eu quero orar com você, tá? Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia. Se você puder compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvi-la, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.